Bom dia, 8h38, seja bem-vindo a mais uma live, mais um momento, um espaço em que a gente fica juntinho para falar de marketing, gestão, vendas, liderança. E hoje o tema é o seguinte, tá? Marketing digital é para todos. Estou tentando fixar aqui, vamos ver que hoje tá com bug aqui, que eu não estou conseguindo. Marketing digital é para todos, mas você precisa sim de alguns requisitos, tá? Você precisa aí de 5 pilares. 5 pilares, bom dia! Você precisa de 5 pilares para vender. Marketing digital é para todos, sim. Qualquer um tem canal, qualquer um pode criar um ponto de conexão com o seu mercado, mas você precisa de 5 pontos para vender. Eu vou te falar rapidamente aqui, muito rapidamente, quais são, depois eu fico mais 10 minutinhos contigo explicando, tá? Primeiro, plano de negócios. Segundo, branding. Terceiro, planejamento de conteúdo para nutrir a sua jornada do cliente ou funil de vendas, também pode ser se dizer assim. 4, a captação, estratégia de captação. 5, a questão da estratégia comercial, vendas, tá? Vamos lá, se você aí depois se desenvolve mais, você vai para a fase do pós-venda, que também traz muito resultado. Mas vamos focar nesses primeiros pontos que já faz acontecer o boom do seu marketing, que é realmente a sua empresa funcionando. A gente sabe que marketing é a porta de entrada dos negócios, sem marketing a sua empresa não prospera, não tem jeito. Então a gente tem que olhar para isso. E trago essa questão porque nós aprofundei com a Grazi Guns ontem, minha parceira da DS Marketing Studio de Sapucaí do Sul, ela é minha parceira de negócio, nos ajuda a executar muitas coisas. E nós fizemos um bate-papo para você, atualizando aí essa questão das tendências, das oportunidades do marketing digital. Então ontem de manhã, terça-feira, lembra que eu não faço live às 8h38, mas eu estou com os meus parceiros de negócios, estamos com nossos clientes, com nossos consultores, enfim, com a nossa rede de networking aí, na TV Líder do Vale, no programa Ciência e Prosperidade, quem sabe faz ao vivo, né? Às 15 horas, tá? Todas as terças-feiras, falando de algo que a gente traz, colocando na prática, validando o que a gente traz aqui todos os dias. Então, ontem nós falamos lá no programa sobre marketing digital, as tendências, as oportunidades, e a Grazi comentou, na verdade ela resumiu esses 5 pontos em 3 grupos, tá? Que é basicamente o branding, a captação e as vendas, estratégias de vendas. Eu abri um pouquinho mais nesses 5 elementos para poder te explicar aqui, eu vou ficar os próximos 5 minutinhos te explicando, mas então, resumindo, você precisa de plano de negócios, você precisa de brand, você precisa de planejamento de conteúdo, você precisa de estratégia de captação e estratégia de vendas, tá? Vamos aprofundar agora, alguns minutinhos comigo, vamos lá? Seja bem-vindo a essa transmissão, já pega papel e caneta, porque o nosso objetivo aqui é os insights, né, de marketing, vendas, liderança, desenvolvimento de pessoas, gestão. Por quê? Porque a gente quer que seu negócio cresça, a gente quer que você não fique aí, a gente quer aumentar esse índice, né? Qualificar esse índice de que a cada 10 empresas no Brasil, 7 vão à falência num período de 5 anos, de acordo com o estudo do Sebrae, né? E a gente está assumindo a pasta de diretoria da qualidade da CIS, justamente também para promover esse selo de qualidade nos processos, também envolve processos, a gestão da qualidade, né? E é isso que a gente fala aqui todos os dias. Falo com lideranças, falo com gestores, para poder se comunicar aí com o seu mercado, com suas agências. De tudo isso, você aí com seu papel, sua caneta, seu cafezinho, sua água, vamos para os tópicos, tá? Quando a gente pensa em plano de negócios, certamente, se você me acompanha, você já ouviu falar disso. Plano de negócios, ele tem na sua estrutura ali, é uma ferramenta de administração que, se você não tem ainda, você tem que olhar para isso. Existem cursos gratuitos no Sebrae sobre isso. Existem ferramentas como, por exemplo, o Canvas do negócio, que simplifica o seu plano de negócio, já é um bom ponto de partida. Existem vários cursos, nós temos cursos online baratíssimos sobre isso, é questão de poucas dezenas de reais, tá? Realmente é bem conta. Ou você pode nos chamar inbox também, enfim, mas organize, olhe para o seu plano de negócio, atualize ele, uma vez por ano a gente tem que atualizar. O plano de negócios, ele não só resume a questão do seu crescimento
corporativo, mas a sua missão, sua visão, seus objetivos, né? Começa a desenhar a cultura organizacional, mas ele já começa a te dar esses insights para onde o meu negócio tem que ir. E para onde o meu negócio tem que ir é a pergunta-chave das minhas estratégias de marketing. Se eu não tenho isso, eu vou para qualquer lado, eu faço barulho no marketing. Assim como todos os nossos departamentos. Se eu não sei para onde eu vou, eu não tenho regras, eu não tenho metas, eu não tenho as KPIs, os valores de medição, eu não tenho ROI, retorno sobre investimento, ou eu tenho, mas assim, cada setor atirando para um lado diferente, eu não consigo unir forças para atirar para um lado só, então não tem estratégia eficaz, né? E se eu não tenho plano de negócios, eu não tenho missão, visão, valores. Se eu não tenho missão, visão, valores, eu não tenho um estudo aprofundado de persona ou avatar, que é o meu público-alvo, a entender as dores, as necessidades, de uma forma documentada, do qual todo o meu time, inclusive o de marketing, começa aí a trabalhar em cima e com assertividade. Logo, eu não tenho base de melhoria, eu não tenho testes ABs, logo, eu não tenho meu branding, meu posicionamento. Se eu não tenho, pega isso, tá? Isso é muito importante, isso aqui poderia resumir essa introdução aqui, essas etapas iniciais. Se eu não tenho, presta atenção, se eu não tenho, tá? Missão, visão, valores definidos, eu não tenho posicionamento de mercado. Logo, é impossível fazer gestão de marca. Se eu não faço gestão de marca, eu não faço o famoso branding. Branding é a gestão da marca. Eu não tenho como me conectar com o meu cliente. Então, quando a gente pensa em branding, a gente pensa nesse posicionamento com estratégias de marketing ideológico, vamos dizer assim, eu levantar uma bandeira, me conectar com o meu mercado, eu treinar meus colaboradores, treinar minhas equipes. Se eu não tenho missão, visão, valores, fica impossível eu inventar a roda, fica impossível eu fazer um Ctrl-C ou Ctrl-V do vizinho, fica impossível eu defender um propósito, um sonho, fazer meu colaborador vestir uma camiseta ou até meu cliente ser evangelizador da minha marca, se eu não tenho uma causa porque eu luto, se eu não tenho motivo de acordar todos os dias. Então, essas questões, elas aparecem em toda a sua linha de comunicação a partir desse princípio de missão, visão, valores. Começa a perceber a importância disso. Fora isso, a missão e a visão e os valores do seu negócio que dita os seus objetivos gerais do seu negócio a curto, médio e longo prazo, num período de 6 meses, 1 ano, 5 anos. Às vezes é repetitivo, mas a gente vai contando essas narrativas de várias frontes, de vários olhares, vários pontos de vista, para você ver se cai a ficha aí e começa a entender a importância disso. Então, esse plano de negócio também olha para parceiros, para rede de network, o que é muito importante para uma estratégia, muito inteligente para uma estratégia de qualquer empresa que hoje tem como premissa a inovação. A inovação, ela é um diferencial competitivo muito grande. Eu preciso do meu plano de negócios para organizar minhas parcerias, minha visão, meus valores. Tá, claro, tem toda aquela parte administrativa que nós temos consultores especializados para isso, que aí foge da minha área, que é a questão do DRE da sua empresa, né? A questão do fluxo de caixa. Embora a gente tenha conhecimento que a gente estuda isso, né? Eu tenho algumas especializações nessa área, não é onde eu atuo todos os dias, mas a HWH Comunicação, como é gestora de projetos de marketing, quando entende que a empresa está começando e precisa disso, chama aqui os consultores que a gente resolve. Então, o plano de negócios, ele é o que dita, até porque se você não tem o DRE, esse fluxo de caixa, você não sabe nem... Geralmente, as empresas nem organizaram o destino do fundo de marketing. Então, essa organização, se eu não tenho um fundo de marketing, eu já começo mal. Porque todo mês é uma loteria quanto que eu vou botar no meu marketing. E aí a gente sabe que no fim eu acabo não colocando, eu acabo apagando incêndio e não coloco. Se eu não coloco recurso em marketing, que é a captação do meu negócio, que é o que faz o meu negócio tomar vida, é o fôlego, é a alma do meu negócio, é o sopro de vida do meu negócio, a gente fica numa saia justa, no sentido de risco mesmo, de empreendedorismo, tá? Então, plano de negócio. Ponto 1. Espero que eu tenha elucidado aqui a importância desse aspecto. Você não sabe fazer, precisa de ajuda, nos chama, estamos aqui para isso. Quer um e-book, quer uma live sobre isso, quer mandar perguntas, manda. Então a gente tem esses momentos aqui para ficar juntinho de uma forma gratuita mesmo, para a gente poder se doar e estar aí junto nas lideranças fazendo as coisas acontecerem. Depois você precisa de quê? Branding. O que é branding? É você pegar tudo isso que você organizou no seu plano de negócio, como eu disse, missão, visão, valor, já dei aqui bastante spoiler sobre isso, e trabalhar a comunicação assertiva com o seu mercado, de forma que o seu mercado entenda, se conecte contigo, entenda seus valores, entenda seus princípios, pague por isso,
né? As pessoas pagam por valor, elas não pagam por produto, por serviço, elas pagam por sonho, por valor, elas pagam pela segurança que meu cliente me dá, pela experiência, aliás, que meu fornecedor me dá, que a minha empresa, minha marca me dá, então elas pagam pela experiência, pela segurança, pela confiança, pela credibilidade, pelos anos de história, elas pagam, enfim, pela solução dos meus problemas. E isso é valor. Isso é valor, tá? Não é commodity, é valor. Então, o branding, ele comunica isso, porque o bom branding, ele tem uma estratégia de comunicação assertiva. Como é que eu vou comunicar isso? Entendendo, estudando a minha logotipia, quais são as cores, qual é a campanha visual do meu negócio. Gente, deixa eu colocar no mudo aqui, porque é pra gente se concentrar mais. O branding, ele vai pensar nas cores, ele vai pensar na linha, ele vai pensar na forma de falar. Então, a gente parte do pressuposto que eu já estudei meu cliente ali na etapa anterior do plano de negócio. Então, aqui no branding, eu vou estruturar como é que essa comunicação vai ser assertiva, os gatilhos mentais que eu vou utilizar na minha fala, como é que vai ser a minha linguagem, quem é que vai representar meu negócio. Então, toda essa estratégia, percebe que até aqui é tudo estratégia, tá? E aí, depois disso, eu vou para o planejamento de conteúdo, que é o quê? Organizar esse branding, distribuir esse branding através dos dados. O que são os dados na comunicação, na teoria da comunicação? É o vídeo, é o texto, é o post, é o anúncio, é a diagramação, a embalagem de tudo isso, tá? Então, na comunicação, da teoria da comunicação, já fiz live sobre isso, a gente tem o emissor, a gente tem os dados, a gente tem o conteúdo e a gente tem o receptor. E aí a gente tem que ter o feedback, aí a roda da comunicação funciona, senão é informação. Então, aqui no planejamento de conteúdo é onde eu faço isso acontecer. Então, eu vou escolher meus canais, eu vou pensar que eu tenho uma jornada do cliente, ou que eu tenho um funil de vendas, onde eu tenho que atrair, manter, me relacionar com o meu cliente, porque eu tenho clientes que não me conhecem, ou não sabem nem sequer que eu tenho uma solução para eles, ou eles nem sabem às vezes que eles têm uma dor que eu posso solucionar, que eu posso ajudar muito a vida deles, facilitar muito o dia a dia deles, ou já me conhece, mas está considerando se precisa ou não, porque afinal de contas talvez não seja oportunidade, talvez não tenha condições financeiras, ou até quer comprar, até precisa, sabe, mas tem aí muita demanda de mercado, tá me comparando com a concorrência. Então, eu tenho clientes em vários estágios nesse funil de relacionamento, que eu chamo de namoro com a marca. Logo, eu preciso pensar em conteúdos que abasteça, que nutra todo o meu mercado a partir dessa jornada, dessas etapas, de todas essas etapas. Então, eu vou fazer o quê? Um cronograma, eu vou fazer um planejamento de conteúdo. E tal dia eu vou comunicar isso com tais textos, tais gatilhos, tais dados, se é vídeo, se é reel, se é live, se é palestra. Eu vou fazer um eu vou fazer um momento de network aqui no meu espaço. Então, eu vou pensar como que eu vou colocar esse brand na prática através da comunicação assertiva, tá? Depois que eu faço isso, eu vou vamos imaginar, eu tô passando por one-to-one aqui, né? De uma forma bem aprofundada sobre essas 5 etapas que eu falei antes. Então tá. Então, eu tenho meu plano de negócios, eu defini os parceiros, eu tenho missão, tenho visão, tenho valores, tenho branding, tenho princípios claros, tenho estudo de persona organizada, já tenho meu logotipo, já tenho a linha de comunicação, de campanha, de visual que eu vou utilizar, já sei as cores que me representam, se é vermelho, se é amarelo, se é azul, tá tudo organizadinho, já criei meus canais, agora já tenho meu cronograma de posts, pensando nessa jornada. Se eu pensei nessa jornada, então, eu tenho o quê? Eu tenho, a princípio, material para abastecer todas essas etapas. Quem não me conhece, quem já me conhece, quem está se relacionando, até quem já é cliente. Legal? Então, se eu fiz o tema de casa certinho, eu tenho material para fazer um bom tráfego. Eu tenho material para fazer automação. Eu tenho material... Se eu organizei lá meus parceiros no plano de negócio, eu tenho material para bater lá. Eu tenho uma apresentação, seja digital ou físico. Eu tenho material para bater na porta dos meus contatos, ou seja, para captar, para fazer estratégia de captação. Seja através do tráfego pago, seja através do meu site, seja através das redes de networking, seja através dessas lives. Então, eu já tenho conteúdo para montar estratégia de captação.
Aqui entra muito forte a questão do tráfego pago quando a gente pensa em marketing digital, tá? Quando a gente pensa em marketing, só marketing, aqui pode ser um anúncio de uma revista, aqui pode ser um outdoor, aqui, mas o que eu faço? Pode ser participar em eventos, em feiras, mas o que eu faço depois com esses contatos? Então, eu tenho CRM, então eu também tenho que pensar um sistema de relacionamento com clientes, eu também tenho que pensar o que eu vou fazer depois da captação. Então, aqui são as estratégias de captação e o que eu vou fazer com isso. Tá? O que eu, enquanto marketing, vou fazer com isso? Aqui cabe muita coisa, dependendo do seu fôlego, dependendo da sua energia, dependendo da sua experiência, dependendo da sua rede de relacionamentos, dependendo do quanto potencial financeiro você tem. E aí você vai fazer o quê? Vai para a última etapa, depois que captou, vai fazer o quê? Vai colocar na automação ou vai pedir ajuda para o pessoal de vendas para se relacionar, nutrir esse relacionamento com esses leads, com esses contatos, para fazer a venda acontecer, fazer o gol acontecer. A vendas, ela tem que estar muito bem treinada, ela tem que estar muito azeitada, muito alinhada com o seu departamento comercial. Então, ela tem que ter pitch de vendas assertivos, ela tem que ter ali um sistema colaborativo com marketing, onde se anote as objeções, por que os clientes não compram, para que isso transforme materiais ali na jornada de relacionamento nos passos anteriores. Então, eu preciso de estratégias comerciais que vão ao encontro do que o marketing está fazendo. O marketing precisa também nutrir o comercial de material para fazer a venda acontecer. Então, é necessário essa junção dos departamentos. Isso a gente falou muito na questão ontem lá do programa, porque aqui as empresas pecam muito. As empresas pecam muito em como organizar seu planejamento de conteúdo, porque elas ficam olhando as trends, e a gente fala sobre isso, a gente falou das trends, a gente falou o que pega, o que não pega, como fazer. Tá bem legal, tá bem recheado o programa mesmo. Pede aí o link inbox, ou vai na minha bio, ou vai nos destaques, enfim, por aí tá, no Essência e Prosperidade, tá? Entrevista com a Grazi Guns. Então, dito isto, as estratégias de vendas, tá? Elas estão relacionadas a tudo que o marketing fez antes e ao gol que ele vai fazer a partir do que o marketing fez, retroalimentando a inteligência do marketing para as necessidades do departamento de vendas. Então, percebe que o marketing ele trabalha essa comunicação assertiva com o mercado para que os olhos do mercado encham de vontade de comprar o produto, e aí o cliente vai ter sua unidade, vai ter seu negócio, vai ter sua empresa com essa necessidade, com esse interesse, e as vendas fazem o fechamento final nessa colaboração, tá? Como no marketing digital a gente fala muito em leads, ou seja, captar clientes em grandes quantidades, potenciais clientes em grandes quantidade, porque a gente tira as pessoas do ambiente digital e traz para dentro do nosso negócio, a gente precisa de estratégia, a gente precisa de gestão, a gente precisa de análise de dados, a gente está falando com um volume muito grande de pessoas, tá? É isso, gente. Esses são os pilares, tá? Que fazem o marketing acontecer na ótica de vendas. Quando a gente não tem essa estrutura, a gente tem barulho. A gente pode, às vezes a gente fica no meio do caminho, né? Às vezes a gente tem um planejamento de conteúdo, mas não é assertivo, não é estratégico, então não traz venda. Às vezes a gente tem um excelente branding, mas não tem estratégia de venda, então não faz a conversão final. Às vezes eu não tenho brand, mas eu consigo até venda, só que é um esforço e não é algo que me sustente a longo prazo, porque eu não fiz essa questão de valorizar o meu passe, né? Diante do mercado, porque eu não fiz o posicionamento, eu não fiz o brand, eu não fiz o plano de negócio. Então, às vezes, eu até vendo, mas eu não consigo entregar, dou um tiro no pé. Então, acontece de a empresa crescer de uma forma desorganizada, porque cresceu rápido, ou porque entrou no jogo do marketing, enfim, e de alguma forma está colhendo e colhe mesmo, mas sem essas etapas a gente se bagunça e talvez a gente nós ficamos ameaçados diante do mercado, ou pelo menos a gente não tem aquela segurança, aquela base que nos faz crescer muito depois, tá? Então é isso, esses são os passos que te dão uma fortaleza, que te dão aí uma sustentação que é necessário para essa construção de marca, para essa construção de negócios, para essa questão de fortalecimento, tá? Dito tudo isso, desejo um excepcional dia. Amanhã a gente volta com mais insights, estratégias, e amanhã eu vou falar sobre gestão de como é que eu gerencio tudo isso, falar um pouquinho sobre gestão de projetos, né? Isso aqui é um projeto de um cliente, cai na cola da BH Comunicação. Como é que a gente organiza isso aqui para botar a mão na prática? A gente já fez algumas transmissões no passado sobre isso, mas a gente sempre, como digo, sempre traz uma ótica, um olhar diferente aí para você também se inspirar e fazer acontecer na sua liderança junto com o seu time, tá? Até amanhã, te desejo um excepcional dia, uma excepcional produção, e a gente volta com mais 8h38 para você falando sobre marketing, vendas, negócio e liderança. Até mais, desenvolvimento de pessoas também. Até!